o rei está voltando. Aquele grupo, aquele povo, de acordo com os estudiosos, tinha a qualificar para que você venha vencer. Disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque Israel dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, você deve pedir a Deus: Senhor, me dê um espírito de ser uma pessoa. E toda a congregação lhe disse. E de repente as forças indo embora, não era nem comida, era água. Dos quais espiaram a terra, rasgaram suas vestes, diz assim no 7, e falaram a toda a congregação como uma oportunidade: teu reino seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós estamos vendo, primeiro, que para ter o resultado em nossas orações é importante que venhamos exaltar a Deus, venhamos estar glorificando, santificando, chamando, atraindo a presença de Deus para as nossas vidas. No momento em que nós conseguimos atrair a presença de Deus para as nossas vidas, é nesse momento que nós começamos a pedir o pão de cada dia. E o pão de cada dia primeiro tem que ser o espiritual, irmãos, para depois o material. Na sequência nós aprendemos a importância de liberar o perdão. Nós não podemos de forma alguma ficar armazenando lixo em nossos corações. E por fim, e não menos importante, esse versículo 13, onde diz: e não nos induzas à tentação. Na linguagem atualizada diz: e não nos deixes cair em tentação. Irmãos, todos os crentes, todos os servos de Deus são objetos especial de hostilidade e dos maus propósitos de Satanás. Satanás, ele cria diversas situações, diversas, como posso dizer, tramas para tentar nos desviar dos intentos de Deus. Por isso é importante que quando nós estivermos orando, também temos que pedir a Deus que diante da tentação Deus venha nos dar o escape. Diante da situação adversa, Deus venha nos mostrar uma saída. Não nos deixe cair em tentação. Eu tenho que pedir a Deus: me ajude, Senhor, porque tentado todos nós seremos. Até Jesus, ele foi tentado, diz a Bíblia, mas nem por isso o Senhor pecou. Todos nós, irmãos, sem exceção. Por mais santo que a pessoa diga ser, ela vai ser tentada. Ou melhor, quanto mais santo for, mais tentada ela vai ser. Só que ela tem que ter essa convicção, pedir sempre forças a Deus, porque se ela for pela força da carne ou pela vontade própria, ela não vai conseguir. Infelizmente a gente vê muitas pessoas que se acham super espirituais, às vezes até julgam a outra quando a outra cedeu à tentação, cedeu ao pecado, ao invés de procurar ajudar a pessoa. Porque, como diz num texto lá de Gálatas, no capítulo 6, que hoje pode ter sido aquela pessoa, amanhã pode ser qualquer um de nós. A verdade é essa. E ainda a palavra de Deus chega a afirmar nesse capítulo 6 do Gálatas, que quando alguém cair no pecado, cair na tentação, não é qualquer pessoa que deve se achegar até esse que caiu na tentação para ajudar. Tem que ser uma pessoa espiritual. E espiritual é aquele que vive dentro da palavra de Deus. Infelizmente a gente vê um monte de pessoas metendo bedelho onde não é chamado.
querendo só olhar o pecado, a transgressão do outro, e acaba julgando a pessoa. Eu gostaria que você abrisse para a gente ler juntos aí esse capítulo 6 do Gálatas, para nós entendermos juntos que temos que estar atento, para não ficar nas minhas palavras. Eu gostaria de compartilhar com vocês, em nome do Senhor Jesus, esse capítulo 6 do Gálatas, no versículo 1, que diz assim: irmãos, se alguém ou algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, olha aqui, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Está vendo? Então, como é que eu devo tratar a pessoa que cedeu, né? Que foi surpreendido, se deixou levar pelas ofensas, pelas tentações. Ele permitiu, deixou a coisa acontecer. E eu tenho que ir com o espírito de mansidão. E eu tenho que também ter cuidado, porque assim hoje foi aquela pessoa, amanhã pode ser qualquer um de nós. Por isso não devemos julgar. O Senhor Jesus, ele afirma lá no livro de Mateus capítulo 7, que na mesma medida com que julgarmos, também seremos julgados. Na medida que medimos, também seremos medidos. Veja como isso aqui é forte. Então a gente tem que ter essa cautela para não ficar olhando o olho do irmão e esquecendo o que está em nosso olho. Entende? Nós temos que pedir a Deus: Senhor, não me deixe cair, não me deixe ceder à tentação. A questão que as pessoas elas veem como um pecado somente coisas grandes, coisas que são notórias, coisas que todo mundo consegue enxergar. Só que no livro de Cânticos dos Cânticos, ou Cantar de Salomão, no capítulo 2, versículo 15, diz que são as pequenas raposinhas que fazem mal às vinhas. São as pequenas coisas que podem fazer uma grande diferença, um grande estrago na vida das pessoas. Então, quando eu peço a Deus para que Ele não me deixe cair em tentação, é na tentação da mentira. Tem aquela mãe ou aquele pai que quando chega aquele cobrador na porta que bate lá: seu José, ele já fala por filho: avisa que eu não estou aqui. Ele já inventa uma história. Olha aqui, a tentação veio, o desejo de mentir veio, e ele cedeu o desejo. E nós temos que ter sabedoria, irmãos. É num trabalho, alguém liga lá para o patrão, ou quem quer que seja o encarregado, ele fala: se for para mim, já avise que eu não estou aqui. Aí você pergunta: o senhor faria o que, pastor? É muito simples. Eu atendo a ligação e digo: claro, a questão da empresa tal, bom dia, boa tarde, boa noite. E fala o que depois? Você pergunta: eu quero falar com fulano. Ó, fulano está aqui, mas não quer falar. Você quer deixar algum recado? É assim que eu ajo. É assim que é o correto. Você não vai mentir, porque se você mente, eu penso assim, né? É uma questão minha. Eu penso que a pessoa pode olhar e dizer o seguinte: se ele mente para mim beneficiar, ele também pode mentir para mim prejudicar. Então, na hora para ele é beleza, mas depois ele pode refletir: nossa, ele mentiu para me proteger, para me beneficiar, mas amanhã ele pode mentir para me prejudicar também. E agora, como é que a pessoa, como é que aquele encarregado, aquele patrão vai confiar naquele funcionário? Eu acho que a gente tem que ser sincero, não permitir que o desejo vai vir, as vontades virão também. Mas nós somos homens e mulheres de Deus e não devemos ceder a essas
artimanhas do inimigo de forma alguma, em nome de Jesus. Pastor, o que eu devo fazer então para não ceder à tentação? Jesus diz isso aqui para a gente no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, verso de número 1. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de fazer o que, amados? De orar sempre e nunca desfalecer, e nunca esmorecer, e nunca desanimar. Porque as pessoas geralmente elas cedem às tentações? Porque elas não estão conectadas com Deus. Muitas cedem por isso. Porque se elas tiverem, se todos nós tivermos, conectados com Deus, quando surgir as oportunidades, os desejos, as vontades, que o inimigo lançar as propostas dele, se eu estou conectado com Deus, ele vai emitir o sinal: não vai nessa, não vá nessa. Se você entrar nessa, você vai perder a sua posição. Você vai abrir mão de tudo por causa de um momento. Irmãos, construir uma casa é fácil? Me fala, por favor, aí. É fácil? Você que está me acompanhando na sua casa, construir uma casa é fácil? Não é fácil. E destruir? Destruir é fácil, gente? É a fração de segundos. A mesma coisa a família. Construir uma família não é fácil. Educar filho não é fácil. Ou é fácil? É fácil? Manter uma relação ali saudável com a esposa, né? Com o marido, com o cônjuge. Você tem que trabalhar isso dia após dia. Entende? Mas para destruir é o quê? É assim. A tentação de falar coisas que não devem surge. E você tem que: ô Jesus, não me deixe cair nessa tentação. A vontade veio, mas não é verdade? Eu vou me controlar. Tem que se controlar. Por isso que a Bíblia nos dá, o Senhor Deus nos permite ter essa sensibilidade. Quando ele fala do fruto do Espírito, e uma das partes do fruto do Espírito é o que, gente? Domínio próprio, temperança. Eu tenho que ter isso comigo. Se eu não tiver isso comigo, toda vez que eu for ofendido, provocado, eu vou acabar cedendo. E eu não posso ceder às tentações. Eu tenho que me controlar minhas emoções, os meus desejos, as minhas vontades, porque é a vontade de Deus que deve prevalecer em nossas vidas. O Senhor Jesus, ele fala por diversas vezes: não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, ou mais a vontade do Pai. E nós fomos chamados por Deus para quê? Para fazer nossa vontade, satisfazer nossos desejos, ou fazer a vontade do Pai? Então temos que seguir a vontade do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala que o segredo para que você venha resistir, venha vencer as tentações, está aqui na oração, na sua busca diária. Nós temos que ter essa vida devocional de oração. E se você não tem, irmãos, esse contato diário com Deus, vai ser um problema para a sua vida. As tentações irão surgir, os desejos irão surgir, e vocês vão acabar cedendo. O que mais? Mateus capítulo 26. Em nome de Jesus. É só você voltar um pouquinho aí que você encontra Mateus capítulo de número 26. Mateus 26, 40. Diz assim:
E voltando para os seus discípulos, achou-os de que maneira, gente? Adormecidos ou dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Você está vendo? 30 segundos, 1 minuto, 30 minutos, 10 minutos. É o tempo que de repente você pode colocar tudo a perder. Tudo pode se perder num curto espaço de tempo. É só não estarmos como, irmãos? Em vigilância. Temos que estar atentos. Que o inimigo ele vai continuar investindo, lançando suas propostas. Por isso, o Senhor nos ensina, nesse modelo de oração, nas nossas orações, falar com o Pai: Senhor, santifica os meus olhos, santifica a minha fala, santifica o meu caminhar, santifica. O Paulo fala aos Tessalonicenses, que é capítulo 5, verso 23, que devemos conservar o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, para isso acontecer, eu tenho que pedir: Deus, não me deixe, não permita, me ajude, para que eu não venha ceder à tentação, irmãos. E quando a tentação vem, se você estiver conectado com Deus, você vai perceber. Com certeza você vai perceber. Vamos continuar. 41 fala, daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, o espírito está sempre pronto, mas o desejo, a vontade da carne. Então não podemos de forma alguma ceder. Vai surgir diversas situações que você vai: nossa, mas você não pode. Tem aquela senhora que está carente, ela é casada, mas de repente está lá aquele cabra todos os dias, é no trabalho, dentro do ônibus, lança uma piadinha, e que o perfume está gostoso, que está cheiroso, e que isso e aquilo. Ela não costuma ouvir isso em casa. Ela tem que mudar de ônibus, pegar outro ônibus, ou manter a distância dessa pessoa. Mas está surgindo a tentação, a pessoa está vendo ali que é todo dia a mesma coisa. Não é que ela não pegue outro ônibus, mas que queira bem uma distância, um distanciamento social, mas bem distante mesmo desse cabra. Ah não, eu sou a mulher de Deus. Aí ele pode falar o que ele quiser, eu não estou nem aí. Um dia tu vai gostar da conversa. Um dia tu vai acabar sendo envolvido por essa conversa. Você pode até falar: está repreendido, está amarrado. Não está não, está solto. Vai amarrar é quando você manter o distanciamento desse capeta, desse treinada ruim que quer atrapalhar a sua vida, atrapalhar o teu casamento. Mas quando tu ficar ali nesse mela e não mela, você sobe mais não molha, você vai estar se comprometendo, despertando na pessoa cada vez um interesse maior e criatividades maiores, porque isso o diabo é expert. Verdade é essa. E também acontece com o homem. Ocorre ou não ocorre? Também acontece o inverso também. E tem que ter esse cuidado. Em nome de Jesus. Você é homem de Deus, você é a mulher de Deus, tem que ter esse cuidado. Em qualquer ambiente, nós somos tentados. Mas temos que estar com a nossa vida diante de Deus correta, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Vamos entender que os israelitas, como eleitos de Deus, pensavam que poderia
que poderiam entregar-se sem perigo algum ao pecado da idolatria, da imoralidade, que não seriam julgados, eles já achavam que não seriam penalizados por isso. Mas um dia veio e a mão de Deus pesou sobre a vida deles. Sabemos que muitos acabaram morrendo soterrados. A terra se abriu e engoliu muitos homens naquela época. E diz o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele pois que cuida está em pé, olhe que não caia. Na linguagem atualizada diz: aquele pois que pensa está de pé. Cuide para que não caia. Pensamos, achamos, não, eu quero ver, isso. Cuidado com eu pode quebrar suas pernas. Quando a Bíblia diz que infelizmente muitas pessoas interpretam essa parte errada, que é Jeremias 17, maldito homem que confia no homem, ele não está se referindo do homem ou da pessoa para outra pessoa. Ele está referindo da pessoa para a própria pessoa. Porque se você ler os versículos seguintes, salvo engano, ele fala no verso 9: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Você pensa que está tranquilo, está tudo belezinha, que não vai se deixar levar, que pode vir a situação que for, seu coração pode te enganar. Por isso a importância de você, como nós vimos num tópico anterior, estar com a sua vida de oração em dia e também ser uma pessoa vigilante. É importante que venhamos ter discernimento espiritual para percebermos os ardis de Satanás, para percebermos as armadilhas que o diabo está colocando, a arapuca que ele está armando para tentar nos segurar. Nós temos que ter esse discernimento espiritual, nós temos que orar pedindo muito isso para o nosso Deus, em nome de Jesus. Versículo 13, ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação também dará também o escape, para que a possais suportar. Ou seja, a tentação, para quem não sabe, tentação significa indução para o mal. Induzido, ser tentado é ser induzido a fazer a coisa errada, a coisa contrária à palavra de Deus. Então ele diz: não veio tentação senão humana. Ou seja, quando surge a tentação, e muitas das vezes nós já estamos desejando aquilo ali, imaginando coisas, e ele diz que é humana, é uma questão do ser humano. Mas ele diz que junto com a tentação ele manda o que, irmãos? Ele fala que fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima da nossa capacidade. Ele vai mandar o escape. E eu lhe digo, irmãos, Deus manda o escape. Deus vai estar sempre emitindo o sinal. Não vai que é furada, não vai que é problema, mas a vaidade às vezes não permite. Deus está levando a pessoa ao limite, mas ela acha que pode mais, que ela suporta mais, que tem condições de lidar mais com isso. Ele fala, ele vai permitir até onde você pode suportar.
vai vir a tentação, surgirão as tentações. Quando você é tentado e você aprende a resistir à tentação, meu amigo, você não sabe o crédito que você ganha lá em cima com o Pai. Você ganha muito crédito com Deus quando você aprende a suportar, quando você aprende a lidar com as tentações. Deus vai te colocando em posições que você jamais imaginava que iria alcançar. Deus vai lhe honrando no mundo espiritual e também aqui na terra, irmãos. A tentação virá. Ele fala: eu também mandarei o escape para que você possa suportar. Ela virá, mas você a resistirá em nome de Jesus. Finalizando, Tiago capítulo 1, para não ficar longa a mensagem, não ficar cansativa. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Diz assim, queridos: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Algumas falam: bem-aventurado o varão que sofre a provação. Bem-aventurado, que significa bem-sucedido, terá sucesso, será feliz. Que sofre a provação, a tentação. Porque quando for aprovado, na minha fala aqui provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A tentação vem. É como se fosse um teste para ver como está o seu nível espiritual, para ver como está o seu nível de confiança. Mas depois que você consegue superar, que você consegue vencer essa tentação, meu irmão, aí você recebe a coroa, recebe a vitória que você tanto precisa. Diz assim, verso 13, eu vejo muitas pessoas falando: Deus está me tentando. A palavra de Deus diz que Deus não tenta. Olha aqui: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus não vai tentar você, irmãos. Os nossos desejos, nossas vontades, os nossos caprichos é que faz com que a gente comece a cobiçar coisas que não deve. E também em outras situações surge as tentações, as ofensas, mas nós temos que estar firmados com Deus, com a vida de oração, de consagração, de comunhão com Deus, para resistir esse dia mal, para resistir às tentações, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Resista às tentações e seja uma bênção na mão de Deus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Deixe eu orar. Vamos orar todos juntos aqui pelos irmãos que nos acompanham em casa. Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que, quem sabe, meu Pai, está vivendo um momento difícil. Esse que está sendo tentado a abandonar a tua obra, tentado a abandonar a sua casa, tentado, meu Pai, a abandonar até mesmo o emprego, abandonar a família, os filhos. Oh, meu Deus, abre o entendimento desta pessoa, que o mal que tiver usando-a, induzindo-a a fazer, a tomar essa decisão precipitada, que esse mal caia por terra hoje, em o nome de Jesus. Toda a influência do inimigo caiam por terra, em nome de Jesus. E é para a tua glória, meu Deus, que eu abençoo
esta vida. Eu abençoo esta família. Abençoo o teu casamento. Abençoo o teu ministério. Abençoo a sua vida profissional, sua vida empresarial, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço. Fique na graça e na paz do Senhor.